Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Neste programa, nós estamos recebendo o vereador Rodson Lima Bob, do PSDB, e também como convidada Marina Dias, campeã mundial de paraescalada. Vereador, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Marina, também seja bem-vinda ao Fiscalização Pública. Eu que agradeço, Josivaldo, a oportunidade aqui de prestar conta ao município taubatiano. Quero também cumprimentar você que nos assiste pela TV Câmara Taubaté, pelas redes sociais. E esse é o momento de prestação de conta daquilo que os vereadores estão fazendo em prol da cidade de Taubaté. E hoje, como o Josivaldo disse, uma convidada especial nossa, Marina Dias, que fez história aí no mundo e é a primeira atleta aqui do Brasil a conquistar um Mundial e Copas do Mundo também, na escalada e também na paraescalada. E eu fiz questão de trazer ela aqui hoje para ela contar um pouquinho da história, Josivaldo, e você que me acompanha por aí, de toda a sua trajetória, porque também tem recurso público, que é as emendas impositivas, para que o esporte possa ser popular aqui na cidade de Taubaté e para que a gente continue sendo essa potência que a Marina representou nesses mundiais até fora do país. Marina, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigada, É um eu prazer agradeço muito o recebê-la. convite e o apoio do vereador. Para a gente começar, Marina, é importante a gente lembrar que você é uma paratleta, né? Então tem um diagnóstico de uma doença. Até para ser um serviço para o cidadão que nos acompanha, você poderia resumir qual é o seu diagnóstico, como é que você descobriu essa doença e em que momento você decidiu praticar esportes? Então, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, isso já faz quase 15 anos que eu comecei a ter sintomas e depois fui diagnosticada. E a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. Então, eu tenho lesões no meu cérebro e na minha coluna cervical, na minha medula, que são causadas por motivos desconhecidos. Então, meu próprio corpo causa essas lesões, é uma doença autoimune. E isso faz com que eu possa ter sintomas neurológicos em qualquer parte do corpo. Então, por exemplo, quando eu fui diagnosticada, eu tinha tido um surto. A gente tem surtos da doença, ela vem em surtos, em períodos de surtos e remissão, no qual eu perdi a força do lado esquerdo do corpo. Então, eu tive outros sintomas, mas foi essa perda de força que acendeu um alerta aí para os médicos na época, né? Procurei atendimento médico e fiz os exames e daí eu fui diagnosticada mesmo com a doença. Em que ano aconteceu esse diagnóstico e em que ano você começa a praticar esportes? Eu fui diagnosticada em 2009. Né? Eu já vinha sofrendo com sintomas anos antes, mas não fui diagnosticada na época. E aí, em 2009, fui diagnosticada e comecei um tratamento. Naquela época, ainda não tinha muitas opções de tratamento. Os tratamentos medicamentosos para doenças são bem recentes, né? Considerando aí que a gente está num período aí de 15 anos do meu diagnóstico. E aí, eu comecei um tratamento com um medicamento que era bem agressivo, mas era uma das únicas opções que tinha na época. E foi depois que eu interrompi esse tratamento, na busca por um tratamento menos agressivo, eu comecei a correr, como forma de me manter ativa e tentar evitar a progressão da doença, que é uma doença progressiva. E aí eu comecei a correr em 2013, então, que eu me tornei atleta de corrida, né, competindo nas competições locais aqui da cidade, da região. E em 2018 eu comecei a praticar escalada, né? Chegou um momento que eu não conseguia mais correr, eu sentia muita dor para correr, que pode ou não ter feito relação com a doença. Mas aí, em busca de outros esportes, eu conheci um ginásio de escalada aqui na cidade. E aí, desde então, tenho focado aí na escalada, que se tornou uma parte da minha vida, né? Não só um esporte que eu pratico, mas um estilo de vida também. Marina, a gente ouve falar de escalada, de paraescalada, né? Às vezes o telespectador, a gente entende o que é uma escalada, mas não entende isso como um esporte. Você poderia explicar para a gente o que é a escalada e a paraescalada? Então, a escalada, ela é uma modalidade olímpica agora, desde as Olimpíadas de Tóquio, em que tem 3 diferentes modalidades, né? A escalada guiada, que é a escalada com corda, em que você sobe paredes artificiais, então são paredes construídas, né? E o objetivo é chegar mais alto, então a dificuldade da parede é variável e crescente. Então, conforme você vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil continuar escalando. A outra modalidade é o boulder, que é uma escalada em paredes mais baixas, em que a segurança é feita num colchão. Então, você escala e cai no colchão, não tem corda. E a outra modalidade é o speed, a velocidade.
E a para-escalada é a escalada para pessoas com deficiência. Tem diferentes categorias da para-escalada. Eu participo das competições de para-escalada nas categorias RP, que são para atletas com comprometimento de força, alcance ou coordenação. Então, no meu caso, eu tenho comprometimento de força e coordenação do lado esquerdo, que não é visível, mas afeta a minha escalada, a minha capacidade de escalar. E aí tem a para-escalada para atletas amputados de membros superiores e de membros inferiores e para atletas com deficiência visual. Então, são 4 os tipos de modalidades, as categorias de para-escalada. E aqui no Brasil a gente está começando a ter mais atletas participando. É uma modalidade nova aqui no Brasil, por isso que muita gente não conhece ainda, né? Mas a gente está conseguindo chegar em bons resultados, ótimos resultados nas competições mundiais. Marina, antes da gente falar das suas conquistas, dos seus feitos, eu vou trazer o vereador aqui para a nossa conversa. A importância, né, vereador, da gente incentivar o esporte, seja ele o esporte dentro dos parâmetros que a gente conhece, seja o para-desporto, né, a parte dos para-atletas. Como é que o senhor conhece a história da Marina ou como é que foi esse incentivo inicial dentro? Porque já há emendas para outros setores, né? Sim. Mas a Marina, especificamente, essa para-escalada, já conhecia, já fazia parte da sua rotina? Não. O ano passado teve um evento no Parque do Itaim e eu participo muito desses eventos, e eu tenho, desses tempos todos, eu tenho tentado achar uma atividade física para o meu filho. Eu sou praticante de jiu-jitsu e também jogo um futebol de vez em quando. Levei no jiu-jitsu, não se adaptou. Cheguei lá, encontrei com o Andro, ele apresentou a escalada para o meu filho, apresentou para a gente. E ele adorou a escalada e ele começou a fazer os primeiros movimentos lá. E aí eu fui conhecer o local onde eles treinam. O Andrew falou que tinha uma escolinha lá, a gente começou a ter contato com eles. E foi daí que eu comecei a ter mais contato com a escalada, com a Marina. Eles começaram a passar para a gente um projeto para que eles pudessem disputar o Mundial, para que eles pudessem disputar a Copa do Mundo. E precisava de recurso público, de recursos da prefeitura, uma vez que eles são atletas de alto rendimento. Eu falei, nossa, vocês chegaram na hora certa. Eu digo para as pessoas que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a gente chegou nesse momento, qual eu já estava prestes a fazer as emendas impositivas. Você que está me acompanhando em casa, emendas impositivas são o direito que os vereadores têm de fazer uma emenda no orçamento para direcionar o recurso carimbado para que aquela determinada atividade possa ser realizada. A gente envia na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, e eu tenho um olhar muito carinhoso na área do esporte, porque eu entendo que, assim como a educação, o esporte é algo que transforma a vida das pessoas, transforma a realidade das pessoas. Aí o Andrew me apresentou o projeto, me apresentou a Marina, eu achei muito legal, vi um potencial enorme neles para que eles pudessem levar o nome da cidade de Taubaté. Também tenho o entendimento que o esporte ele faz com que as pessoas amem mais a sua cidade. Nós temos o exemplo de Nelson Mandela na África do Sul. Ele conseguiu unir um país novamente através do esporte. O pessoal começou a amar aquele esporte e começaram a gostar mais do país, começaram a ser mais, defender as cores do país. E eu entendo isso, que além de você enviar a emenda impositiva para que um atleta possa ir lá representar a nossa cidade, começa a criar uma cultura. Essa cultura da escalada, que não é muito divulgada, que não é muito popular no nosso país, a gente começou a divulgar tanto que a Marina, com esse resultado aí, saiu nos principais jornais. O ministro do esporte convidou ela para estar presente lá, para recebê-la. Olha que honra. Uma taubatiana, uma mulher de Taubaté, foi lá e fez história, e eu tenho certeza que isso vai gerar muitos frutos para a cidade de Taubaté. Em contrapartida, como eu gosto de dizer aqui, eu sempre falo que o recurso público ele sempre tem que gerar retorno, não só para o atleta também, mas para toda uma sociedade, para toda uma comodidade. E aí eles fazem lá também a escolinha de escalada lá, fazem vários eventos, levam crianças das escolas lá, e isso tem dado um retorno muito grande. E tudo isso, eu gosto de frisar bastante, é com o recurso público do taubatiano. Por isso que nós estamos aqui no Fiscalização Pública prestando conta do imposto que o taubatiano paga, e que tenho certeza que a Marina está conseguindo dar retorno disso tudo de uma forma surpreendente, de uma forma fora do comum. Então, é nesse sentido que a gente trabalha sempre. Marina, agora a gente vai falar das suas conquistas, né?
O paratleta, ou quem pratica escalada, no seu caso, o paratleta tem duas principais competições mundiais. É o Campeonato Mundial e a Copa do Mundo, né? Isso. Qual que é a diferença de quanto tempo ocorrem essas competições? Então, a Copa do Mundo, ela é uma competição mundial também, mas ela ocorre várias vezes por ano e ela São tem... várias etapas, né? Isso, são várias etapas. Então, por exemplo, nesse ano e no ano passado, depois da pandemia, né, durante a pandemia as coisas ficaram meio limitadas, mas nesses 2 últimos anos tiveram 3 etapas de Copas do Mundo, que foram nos Estados Unidos, na Áustria e na Suíça. E o Campeonato Mundial é um campeonato de maior peso, de maior importância. Ele acontece uma vez a cada 2 anos só. E nelas ele ocorre junto com o Campeonato Mundial de Escalada. Então, são escalada e para-escalada junto. Então, toda a elite da escalada de competição do mundo está ali presente no mesmo evento. Você descobriu a paixão para a escalada em 2018, né? Você contou aqui pra gente em 2018. Uhum. De lá para cá são 5 anos. E quantos campeonatos mundiais você já participou e quantas Copas do Mundo? E antes, lá no comecinho da sua participação, tinha algum incentivo aqui no município? Você foi patrocinada por alguém? Eu comecei a competir nos campeonatos mundiais no ano passado, em 2022. Eu já tinha participado dos campeonatos nacionais em 2020, 2021. Por causa da pandemia, eu não pude ir para o exterior, né, antes de 2022. E aí, desde 2022, eu sou bolsista FADAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Desporto Amador de Taubaté. Você fala 2022, mas ano passado, né? Bem recente, né, esse incentivo. Sim. E a sua história, ela mostra como a gente se dedica, a gente faz aquilo que ama ou descobre uma vocação dentro do esporte, os resultados vêm até que em curto prazo, né, no seu caso. E aí você participou ano passado, eu te cortei, mas do Campeonato Mundial, peço desculpas, e da Copa do Mundo? No ano passado, eu participei de 2 etapas de Copas do Mundo. Uhum. O ano passado, foi o primeiro ano nosso como bolsistas FADAT, né? Tanto eu quanto o Andrew, que o vereador comentou, tínhamos esse projeto junto à FADAT, que incluía as crianças, então desenvolvimento de atletas de base também. E o ano passado, uma das etapas já teve um ouro? Isso, na primeira competição da Copa do Mundo, que foi essa daqui. Pode. Se quiser pegar para mostrar ali, ó, na câmera, pode pegar. Dá para ver, será? Dá. Ganhei essa medalha aqui, que foi a medalha de ouro. Já chegou quebrando recordes, fazendo a diferença, né? Foi a primeira participação de uma mulher em competições mundiais de para-escalada, uma mulher brasileira, né? E foi logo uma medalha de ouro que a gente conseguiu, foi muito... Aí veio 2023, teve de novo legal. A Copa do Mundo, outras etapas, você falou, agora eu não vou levar um ouro não, vou levar 2? Não, então, Isso? mais ou menos isso. Esse ano eu participei de 3 etapas e em 2 eu ganhei medalhas de ouro também, nos Estados Unidos e na Áustria. E o Campeonato Mundial, quando foi sua última participação? Foi agora semana passada. E o que dia 10 você trouxe de lá agosto. pra gente? Uma medalha de ouro. Só isso? Só? No Mundial. Um título inédito mundial. A gente está falando da para-escalada, vereador, mas também a escalada, que é a modalidade para pessoas que não apresentam deficiência. Também a gente não tem um representante assim a nível nacional que faça essa diferença, né? Essa bandeira do esporte que o senhor traz, não só para quem tem deficiência ou para quem não tem deficiência, tem sido uma marca da sua gestão. Qual que é a importância da gente ir lá na base, seja o esporte amador, seja ele profissional, incentivar o esporte como cultura, como educação, como projeto de vida? Sim, foi o que eu disse aqui. É transformador você ver as pessoas conseguindo ganhar o mundo, conquistar o mundo. Semana passada eu fui até o Alcindo, que é um projeto de jiu-jitsu também, e ele me mostrou os meninos dele lá, quase 10 atletas que conquistaram o Paulista. E ele conta, olha, Bob, eu tenho pessoas aqui que eram envolvidas com o tráfico de droga, com a criminalidade. E através do esporte, eu estou conseguindo resgatar essas pessoas, estou conseguindo mostrar uma outra realidade e o potencial de futuro que esse jovem tem. Tudo isso através da escolinha, tudo isso através da base que é investido nas crianças. E eu me preocupo muito com isso. Porque eu tenho o entendimento que nós, gestores públicos, nós temos que entregar uma cidade melhor do que nós pegamos. A nossa missão como gestor público, como político, é entregar melhor. E você passa muito por isso na questão de preparo dos nossos jovens, das nossas crianças, porque a política ela não é momentânea. A política ela é geracional. Você prepara o ambiente, prepara o solo para que uma outra geração venha e já tenha
conquistado ali a prefeitura, até mesmo os atletas já tenham desbravado coisas e deixado já um patamar, já tenha deixado uma rampa de lançamento para que essas pessoas possam chegar mais longe. A Marina, ela vai ser uma mola propulsora para que outras pessoas cheguem muito mais longe, aonde ela nem imaginava chegar. E olha que ela já tem Copa do Mundo, já tem Mundial, provavelmente, eu tenho certeza que, ó, grava bem que você tá escutando aí, provavelmente vai ser uma atleta olímpica e com certeza vai trazer o ouro para o Brasil. Isso não tem sombra de dúvida nenhuma, eu tenho certeza pelo potencial, pela dedicação que ela tem, pelo amor ao esporte, pelo amor à cidade, ao país, eu tenho que seguir isso, essas coisas, eu percebo que isso motiva ela cada dia. E eu tenho certeza disso e você pode registrar isso, que isso vai acontecer e vai influenciar muitas pessoas a gente divulgar ao esporte da paraescalada. Eu não posso falar muito, né, porque é um esporte que o meu filho escolheu também, inclusive ele participa lá da escolinha também, e ele ama demais, e isso ajudou ele muito na questão da escola, na questão de raciocínio lógico, ajuda bastante na questão da concentração, na hora ali que ele está na escalada, qual o caminho que ele vai escolher, qual que é a decisão que ele vai tomar. Então, ajuda muito a questão motora, ajuda você preparar o futuro dessas crianças, dessas pessoas, e isso passa muito pelos atletas que estão na ponta, desbravando todo esse caminho, igual a Marina tem feito. Marina, as Paralimpíadas iam ser em 2020, né? Por causa da pandemia foi em 2021 no Japão. Nesse período, você estava apta a participar de uma Paralimpíada? Como que foi esse processo e se agora você acredita que vai estar na próxima? Então, a escalada se tornou modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio, mas a paraescalada ainda não, que é uma pena, mas... Existe uma previsão de que ela vai... A gente está esperando um anúncio a qualquer momento para que entre nos Jogos de Los Angeles. Eu já ouvi falarem que na Olimpíada de Paris vai estar como modalidade de demonstração, mas como modalidade mesmo, valendo medalha, a ideia e a expectativa é de que em Los Angeles 2028, chegue. 2028, né? Isso. Vou pedir para você pegar a sua medalha mais recente do Campeonato Mundial para mostrar aí para os nossos telespectadores. Lembrando que a gente está falando da Marina, a gente está falando não só de uma paratleta, né? A gente está falando de uma mulher. Você é nascida aqui em Taubaté mesmo? Eu não, meus pais são taubatianos, mas na época que eu nasci, aqui na cidade, né? Eles moravam fora. Aí eu moro aqui já faz quase 20 anos. Então a gente está falando de mulher taubateana, vereador, a gente está falando da única mulher latino-americana nesse campeonato mundial, nas categorias que são dominadas por mulheres e países da Europa, americanas, japonesas. A gente está falando de uma pessoa que vem, né, com uma deficiência, com uma doença, que está lutando com bastante resistência e resiliência e conquista tudo isso, Marina. Vou pedir para você só mostrar ali, ó, para o nosso telespectador, dar um detalhe, porque vale a pena registrar esse momento, esse feito inédito. Vereador, lá na escolinha de base, que é o apoio do programa e das suas emendas, faça um convite para quem estiver na região ou quem for de Taubaté, tiver interesse em participar, não só deste, mas também tem outros programas que o senhor incentiva? Sim, temos a escolinha de ginástica rítmica lá com a Renata, no Parque Monteiro Lobato. Também estivemos a primeira taubatiana a participar do Campeonato Brasileiro, que saiu de lá, a Luna. Olha para você ver como que não um incentivo muito exorbitante, consegue dar resultado. Temos também a escolinha de jiu-jitsu lá no bairro da Gurilândia, com o mestre Alcino. E também temos o ginásio, onde o Andrew e a Marina participam lá, ali na Granja Daniel, na Avenida Professor Prefeito Moacir de Alvarenga? Freire. Moacir Freire, só chegar lá, procurar o Andrew. Vai ter uma apresentação agora nesse final de semana no Parque de Itaim. Eles vão montar uma parede lá para que as crianças possam ter contato também. Esse final de semana o pessoal pode ir ao Parque de Itaim, que vai estar presente lá também o Andro. Não sei se a Marina vai estar presente, Marina. No domingo à tarde a gente vai estar lá. E a ideia é isso, é a gente tornar popular para que a gente possa ter mais representantes. Em uma conversa rápida com o técnico da Marina, o Andro, ele me disse, né, Marina, que parece que o melhor brasileiro hoje no Mundial é o 20º lugar, se eu não me engano, não é? Ai, que antes fosse. Ainda não chegamos no 20º lugar. Olha para você ver como que a gente está bem longe do que a gente espera, do que a Marina e o que ela conseguiu nesses feitos, nesses anos todos aí. E tudo isso, eu volto a repetir,
com, claro, a força de vontade dela, com a garra dela, mas também com a parcela das pessoas de Taubaté que pagam os seus impostos e que ajudou de uma forma pequena, mas ajudou a chegar a participar desses mundiais aí, dessas Copas do Mundo. Para celebrar tudo isso aqui, vereador, tem uma moção de aplausos que o senhor dedicou à Marina? Isso, a gente fez uma moção de aplauso para a Marina, pelos feitos, pelos campeonatos, por representar a nossa cidade de Taubaté, como você muito bem disse, uma mulher taubatiana que fez história, e nós conseguimos aprovar de forma unânime lá dos vereadores. Disse a eles a importância desse reconhecimento do Poder Legislativo, para que ela pudesse guardar esse momento, para que ela pudesse também entrar na história, né, porque fica registrado aqui nos anais da Câmara Municipal, fica registrado na TV Câmara, e para que pudesse dar notoriedade para ela, para que é um modo de dizer muito obrigado. Fala assim, olha, Marina, nós aqui de Taubaté queremos agradecer por você ter levado o nome de Taubaté, ter levado a bandeira do Brasil, por ter representado os mais de 300 mil taubatianos por onde você passou. E ela está sempre com a camisa de Taubaté, viu? Está lá sempre tirando foto, levando o nome da nossa cidade. Mais um ilustre da nossa cidade, né? Hebe Camargo, Celi Campelo, Mazzaropi e Monteiro Lobato. E agora nós temos aí a Marina Dias fazendo história também. Lembrando que a Marina Dias, ela é engenheira química, também é professora da Unifesp, né, Marina? São outros feitos também dentro da área profissional. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa nos assistindo agora, seja uma pessoa com ou sem deficiência, que queira participar de alguma modalidade, como no seu caso você descobriu uma em função da sua necessidade, mas pode ser que a pessoa também não tenha essa necessidade específica. Deixa essa mensagem de apoio e incentivo para que as pessoas possam se motivar e acreditar que quando a gente corre, vai atrás e tem apoio, a gente consegue. Eu acho que todo mundo deve encontrar um esporte, não uma atividade física, mas um esporte mesmo, algo que você se dedique. E tem infinitas modalidades aí, né, de esportes. Não tem só aquelas que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Eu mesma encontrei a escalada sem saber o que era escalada antes. Então, eu acho que é importante que a gente corra atrás de encontrar uma modalidade com a qual a gente se identifique, né? Assim como o filho do vereador encontrou também a escalada, né? Tem gente que pratica bicicleta, que é bastante forte na região, né? Esportes coletivos. Mas, enfim, tem uma variedade enorme de esportes e, especialmente para pessoas com deficiência ou com alguma doença como eu, não é fácil a gente se motivar para sair de casa, enfrentar uma série de desafios e fazer uma atividade física, né? Então, é importante encontrar uma com a qual a gente se identifique. E, no meu caso especial, e em especial para as pessoas que também têm esclerose múltipla, eu acho importante a gente falar isso, que a gente está também no mês Agosto Laranja, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, né? É importante que a gente pratique uma atividade física com a qual a gente se identifique para a gente evitar a progressão da doença, né? E eu acho que com dedicação e persistência, né, a gente pode chegar a lugares que a gente nunca imaginou. Não estava nos meus planos ser campeã mundial, né? Marina, mas com apoio foi o que aconteceu. Marina, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Nosso tempo é curto, infelizmente. De uma forma bem singela e singular, parabenizá-la, né? Porque o seu feito ele é gigantesco, ele é histórico. A gente fala em palavras, não tem palavras para descrever o que você fez, né? Pela modalidade, pelo Brasil, por Taubaté. Então, parabenizá-la. Bastante sucesso na sua trajetória profissional, né? E que você possa ter bastante luz e saúde também em relação à sua questão pessoal, para que você possa desbravar novos caminhos e ter novas conquistas maiores ainda. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito e parabéns mais uma vez. Obrigada. Vereador, muito obrigado pela pauta, por trazer essa importante conquista para a cidade e parabenizá-lo mais uma vez pelo trabalho, por incentivar o esporte aqui na cidade de Taubaté. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Marina estar presente também, a você, munícipe taubatiano, que sabe muito bem que eu falo nas minhas despedidas. O vereador nada mais é do que empregado do povo. Estamos aqui para servir sempre. E toda vez que a gente tem uma pauta positiva, a gente se alegra de fazer esse programa e trazer notícias boas para a população. Dessa forma, a gente encerra mais um Fiscalização Pública. No programa de hoje, nós conversamos com o vereador Rodson Lima Bob, do PSDB, e também com a convidada do vereador, a Marina Dias, campeã mundial de paraescalada. Você pode rever este e outros programas na nossa programação. Estamos em canal aberto 4.2 e também através das nossas mídias sociais. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvc
Taubaté. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção e eu te espero no próximo Fiscalização. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.